Boa noite a todos e a todas. Quando o Marcos me chamou para falar sobre despertar em saúde mental, eu olhei bem para a cara dele e falei, Marcos, vou falar despertar em saúde mental? Porque esse despertar meu, ele foi tão anterior à minha conversão e ao meu reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não sei nem o que eu vou falar. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar falando nessa noite, porque também foram reflexões que eu fui fazendo e Deus me mostrando o cuidado que Ele teve comigo durante toda a minha vida e ainda tem comigo durante todas as coisas que eu vou viver e vivo. Então, como psicóloga, eu sou psicóloga há 35 anos, pelo menos, 35, 36 anos. Eu falei, eu tenho que saber o que é despertar em psicologia, né? Então, despertar em psicologia é um termo que foi usado por Jung, que era um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, e ele disse que o despertar é você voltar a teu self original. É você voltar à tua origem, ao reencontro, à conexão com aquilo que é espiritual. Porém, a conexão com o nosso Deus. Lendo o Salmo, né? Salmo 103, ele fala, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos de Deus. Despertar é voltar à conexão com Deus, ao reencontro com Deus, à nossa origem, porque nós somos dele. Foi Ele que nos fez. Então, despertar é buscar sempre estar perto de Deus. O Ed falou na pregação dele, disse assim, o desperto, eu escrevi, o desperto é aquele que tem consciência de que Deus está presente o tempo todo. Em qualquer lugar, em qualquer momento que você está. Não é só aqui dentro da igreja. Em todos os lugares, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos que são crentes, que não são crentes. Ele está em todo lugar. E Jung também, ele trazia um outro conceito muito interessante sobre a questão do nascimento. Ele dizia, o nascimento, nós temos 3 formas de nascer. Uma é a forma física, a outra forma é do desenvolvimento do ego, que são as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa identidade psicossocial, de quem nós somos. E a outra, a terceira, é a consciência espiritual. O homem precisa ter consciência espiritual, saber que ele tem uma essência espiritual, que ele tem um Deus. E toda pessoa que consegue fazer isso, ter essa consciência da espiritualidade, ele consegue controlar as suas emoções, os seus sentimentos e os seus desejos. Então, despertar essa consciência é o reencontro o tempo todo com Deus. Diante disso, eu entendo que Deus está na minha vida desde a fundação do mundo. Ele me teceu no ventre da minha mãe, Ele me colocou numa família, Ele me colocou num país, Ele me colocou para morar em várias cidades, Ele me colocou numa universidade. Tenho uma história com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, a minha aliança com Deus ela é eterna, assim como a aliança de todos nós. Todos nós temos uma história com Deus. E o Salmo 139, que é o 13 e 16, e no 16 ele fala, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e nos teus livros foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus tem uma história para você e a história já está lá na frente. Você não sabe, mas está lá na frente.
Diante desta situação, de entender que esse Deus é poderoso e é o Deus que está na nossa vida desde o nosso nascimento, como começou a minha história com saúde mental? Aos 17 anos, eu estava fazendo o ensino médio, na época colegial, e uma amiga minha, chamada Tércia, eu não esqueci jamais esse nome. Se eu tivesse uma menina, eu nunca ia colocar esse nome, mas que eu lembro dela, eu lembro, Tércia. A Tércia falou assim, Vera, eu vou fazer psicologia. Eu falei, nossa, o que é isso? Psicologia era uma ciência elitista, era uma ciência nova, ninguém falava sobre isso. Não, eu vou fazer. Aí eu falei, eu também vou fazer. Cheguei em casa e falei para o meu pai e para a minha mãe, pai, eu resolvi, vou fazer psicologia. Aí ele falou assim, o que é isso, filha? Eu nem sei, vai ser professora, vai ser o quê? Né? Falei, não, eu vou ser psicóloga. E aí eu comecei a fazer o cursinho na época, finalizei o meu ensino médio, fui fazer o cursinho. Fiz o cursinho, nós estávamos, meu pai viajava de várias cidades, eu estava em Vitória do Espírito Santo, fomos para Belém do Pará. Quando eu retornei, eu estava em Belém do Pará e falei, não, agora eu tenho que decidir para qual universidade que eu vou. Meu pai falou, você vai para Bauru. Falei, ai pai, pelo amor de Deus, Bauru, eu não quero, já morei em tanta cidade linda, vou para aquela cidade. Não, você vai em Bauru porque tem parente lá e eu já fiquei sabendo que lá tem psicologia. Falei, tudo bem. Aí vim para Bauru, fiz psicologia na Fundação Educacional de Bauru. Em 87 eu me formei como psicóloga. Em 87 aconteceu em Bauru um encontro que chama um Encontro de Trabalhadores de Saúde Mental, que era um grupo de psicólogos, psiquiatras que trabalhavam e queriam que as pessoas com transtornos mentais e sofrimento psíquico pudessem ser atendidas em regime aberto, não fechado, porque a única opção para as pessoas que sofriam antes eram os hospitais psiquiátricos. Então, Deus me colocou dentro desse movimento. Em 88, eu fui para o Lauro de Souza Lima, fazer o aprimoramento lá. Lá também era um processo de exclusão daquelas pessoas com hanseníase, e também começou a surgir os casos de AIDS em Bauru. E eu fui para lá para atender as pessoas com hanseníase, e o primeiro caso de AIDS em Bauru. Um dia minha supervisora falou assim, Vera, eu vou tirar férias, e aí tem o isolamento no hospital, você vai para lá atender aquele paciente com AIDS. Fiquei desesperada, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E fui trazendo os pacientes do pavilhão, fazendo psicoterapia com eles em outras salas, montando grupos, dinâmica, e fui levando. E em 89, eu entrei no NAPS, que é o Núcleo de Apoio Psicossocial, que é um dos primeiros serviços substitutivos à internação psiquiátrica do Brasil. E aí, ali, eu trabalhei, montei projetos e fui encaminhada naquele processo. Em 90, minha conversão. Né? Quando eu começo a contar a história, eu vejo toda uma relação histórica que Deus, né, estabelece. Em 90, minha conversão, eu trabalhava com o Luiz Cremonese, o irmão do Geraldo, e ele falou, Vera, eu conheci uma igreja maravilhosa, eu fui num acampamento, eu gostei, eu quero ir lá, e eu estou gostando, eu quero que você vá. A gente era muito amigo. Aí eu falei assim, não, Luiz, pelo amor de Deus, você não vai me levar dentro de uma igreja evangélica, aquele bando de alienado, eu não vou para lá. Né? Eu falava para ele, não vou. Aí ele falou, não, vamos. Aí fui. Tinha voltado de um congresso em São Paulo, resolvi, não, vou lá. Porque ele falou assim para mim, para me convencer, ele falou assim, Vera, não, vamos, eu tenho uma fofoca para te contar, aí depois eu te conto. Nós vamos primeiro na igreja, depois eu te conto a fofoca. E eu caí que nem patinho, né? Quando eu cheguei na igreja e ouvi o louvor, Salmo 84, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares. Eu encontrei o meu Deus, eu encontrei quem eu estava procurando.
Quanto eu queria muito esse Deus, eu procurava, mas eu não entendia. Quando eu percebi que Ele, além de Criador, de ser um Deus eterno, Ele era o meu Salvador e Senhor, eu fiquei maravilhada. E aí começou todo o processo da minha conversão, minha irmã se converteu, depois meu pai e minha mãe se converteram. O Ed colocou, acho que 3 discipuladoras para mim, ele não lembra, porque montou um grupo de discipulado para poder atender. E aí eu louvo imensamente essa igreja, o pastor Abílio pela palavra firme, tocante, profunda. Tudo que eu tenha recebido desse púlpito, quanto Deus foi trabalhando com a minha vida, me limpando, me curando, me capacitando para que eu pudesse estar indo ao encontro daquele que sofre. Porque hoje eu tenho a clareza que a minha missão é essa, ir ao encontro daquele que sofre. Então vocês imaginam, Deus já tinha me feito viver muita coisa. Eu fiquei completamente turbinada. Além da minha irmã e dos meus pais, que se converteram, até os meus pacientes. Mas eu fiz uma loucura nos consultórios de quem eu atendia. Muito paciente meu se converteu na época. E as coisas foram acontecendo, né? Já finalizando assim. Deus me deu todo esse processo. Aquele encontro que eu falei para vocês que eu fui, do movimento da luta antimanicomial, que era a questão de não violar o direito daqueles que sofrem, em 2002 teve uma lei nacional, a Política Nacional de Saúde Mental, que traz os dispositivos de CAPs. Eu montei o CAPs de Bauru, o Infanto Juvenil, em 2002. Depois, em 2006, eu fui chamada para gerenciar e ser diretora da saúde mental do município de Bauru. A Lia sabe, né, que trabalhou, sabe como foi a luta, porque todo mundo queria esse cargo e Deus me deu esse cargo para fazer o gerenciamento. Consegui montar um CAPS infantil, um atendimento para criança com álcool, que tenha problemas com álcool e outras drogas. E um dos últimos que a gente montou dentro do dispositivo foi o consultório na rua, que talvez alguns aqui vejam ele funcionar. Tudo isso não é para a minha glória, é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Deus, poderoso, soberano, que tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E eu entendo que essa consciência espiritual com Deus, ela me dá a possibilidade de ser instrumento dEle para estar fazendo a obra que Ele quer. E eu sei que Ele está me dirigindo a obra dentro da psicologia e Ele tem me dado coisas muito importantes. A palavra fala que Deus não coloca o justo no meio dos reis. Quantas vezes eu sentei no meio dos reis para poder discutir saúde mental em Bauru, no país, onde ia fazer outras reuniões fora daqui. Então, eu amo a Deus, eu quero continuar servindo a Deus, eu quero continuar servindo com a minha profissão, eu quero ser testemunho com a minha família. Além de Vera psicóloga, eu sou a mulher do homem do som, tá? E tenho 2 filhos lindos, né? O Vinícius e o Samuel. E assim, só para finalizar, eu acho que a psicologia, nesse momento, é extremamente importante, não só para quem é de fora ímpio, mas para nós, que nos dissemos cristãos. Eu percebo que com essa teologia da prosperidade, as pessoas têm incentivado muito a questão do egocentrismo. Então, o cristão, é aquilo que meu marido falou, ele veio para servir, não é para ser servido. Então, muitas vezes, você olha o ímpio, ele pensa alguma coisa e ele faz o que ele pensa, ele é coerente naquilo. Agora, o duro é nós, como se dizendo cristão, conhecer a palavra, não viver a palavra. Isso é incoerência. E a incoerência leva à doença, leva aos transtornos mentais. Então, nós temos que estar atentos, porque, na verdade, o diabo nos distrai com isso.
Vamos fazer a nossa vontade, o nosso desejo, a massagear o nosso ego, e aí tudo está bem, aí minha relação com Deus está bem. E aí, quando Jung fala da consciência espiritual, ele fala que quanto mais consciência espiritual você tem, que você tem uma ligação com Deus, mais você mortifica os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas vontades. Então, que nós estejamos alertas e vamos despertar. Eu fiquei assim, quando eu comecei a ouvir aqui os testemunhos, seu Abílio, eu fiquei até com vergonha. Vou falar de coisa física, né? Todo mundo dando um show espiritual aí, mas Deus é tão maravilhoso, que o meu despertamento, Ele deu de uma forma maravilhosa também, né? Bom, eu joguei basquete, e eu pesava 77 quilos e tinha 1,90. Apesar do meu abençoado filho JM, fala que eu já estou velho e eu já não tenho mais 1,90. Ele não deixa eu esquecer que agora eu sou da melhor idade. A gente chega no mercado, aquele abençoadinho Jotinha que eu amo tanto, chega no mercado, ele fala assim: papai, vai para a fila tal, né? Vai para a fila dos aposentados, que eu estou com pressa. Eu falei: vai você, eu não estou com pressa. Eu e o Caleb até armamos com ele, falamos: você está com pressa? Vai indo para a fila lá, que depois nós vamos. Passamos em outra fila e saímos, ele ficou lá na fila. Eu joguei basquete, 1,90, 77 quilos, enterrava de costa, porque eu descia assim, né? Era magrelo. Mas aí um dia, fui campeão paulista, e um dia eu falei assim: chega, jogar basquete, pedir dinheiro para o pai não adianta, eu quero alguma coisa que eu me sustente, né? E parei. No primeiro ano que eu parei, de 77, eu fui para 87. Aí fui visitar o meu time lá, o técnico olhou e falou: meu Deus do céu, você já está com uns 90 quilos. Eu falei: não, 87. Aí ele falou: se você não pelo menos treinar, você vai para 100 quilos. Bom, começo do ano passado eu estava com 115. E aí as coisas começaram a complicar. Eu fiz, não parece, mas eu fiz 61 anos anteontem, né, dia 7. Com esse corpinho aqui de bailarina oriental. Aí o que acontece? E eu sou agrobroker, ou seja, eu trabalho com venda e avaliação de propriedade rural. E isso é maravilhoso. E tem dois tipos de pessoas que compram fazendas. Um é o investidor, que ele chega, olha, vê onde ele vai ganhar dinheiro e vai embora. Esse é fácil atender. O duro é o cara que é pé vermelho, vive da roça e quer andar a fazenda inteira. E eu com 115 quilos, cheguei uma vez lá em Nova Olambra, esperei o comprador das 8 da manhã, ele chegou às 13h30 da tarde, um sol de 40 graus, ele desce da caminhonete com ar-condicionado e fala assim: ô Vilela, vamos correr a fazenda, quero ver as divisas. Falei: seu Zé, olha a hora, olha o céu, olha o sol. E ele deve ter uns 70 e lá vai fumaça. O senhor não tem idade. Eu tenho idade, mas não tenho preguiça. Falei: oi, feliz. Não tem preguiça, vou trazer você carregando. Não falei para ele. E fomos, né? Delícia, aquele calor. Andei 2 quilômetros, falava: Senhor, tem de misericórdia, dá um troço no homem que não está perto. E aquilo começou a formigar a perna, calor. E eu passava assim perto dos riachinhos, eu falava assim: ô seu Zé, vamos tomar uma aguinha gelada? Eu estou com pressa. Falava: ô infeliz. E eu precisando tomar água, aquilo jorrava suor. Aí eu falei: nossa, 115 é duro mesmo, não tem jeito. E subia, descia morro, subia, descia, e eu orando: Senhor, vem o fim dessa fazenda, pelo amor de Deus. 270 alqueires, seu Abílio, não chegava o fim.
Eu falava, Senhor, olha a minha situação. Eu estou carecido do milagre, que a cerca chegue agora aqui. Não chegava, Wagner. Sobe, desce, desce, e eu olhava para ele, e ele começando a suar, pouquinho. Falei, esse homem aí não é possível, velho. Quantos anos o senhor tem mesmo, seu Zé? Eu tenho 78. Eu falei, ei, feliz. 78, né? Que raiva. Tá bom. Vai, anda, chegamos num canto. Eu falei assim, bom, agora a gente volta pelo mesmo lugar. É mais fácil, né? Falou, que? Vamos seguir aqui, eu quero sair na outra ponta. Eu falei, rapaz, seu Zé, o senhor não tem idade. Eu não tenho preguiça, rapaz. Vamos embora. E vai. Não encontrei ninguém para ajudar. Para me levar, não ele. Bom, fomos, fizemos, eu quase morri umas 10 vezes, mas Deus teve misericórdia de mim. Até que chegou num riozinho, eu falei, seu Zé, o senhor pode ir que eu vou ficar aqui um pouco. Eu estou preocupado com o senhor. Enfiei a cabeça lá, tinha uma quedinha d'água, e eu falava, Senhor, tem misericórdia. Ele falava, 115? Tem que cuidar, né, filho? Tá bom. Bom, chegamos ao final. Aí, uma semana depois, marcamos uma reunião. Aí o seu Zé, chega o seu Zé e o filho. Foi você que quase matou meu pai? Eu falei, minha mulher está fazendo a mesma pergunta. Quem quase matou eu? Meu pai ficou 3 dias no hospital. Eu falei, bem feito, eu pensei. Falei, Senhor, olha como Deus é bom. Bom, meus irmãos, eu não fui para o hospital pelo menos, fiquei em casa uns 2 dias doendo tudo. Mas tudo isso para mostrar que realmente Deus é maravilhoso. Nós temos alguns grupos, né, Tereza? E a gente começou a estudar nos nossos grupos santidade. Está tudo meus filhos assim, eu já deu 5. Santidade. Obrigado. E quando a gente começa a estudar a santidade, o processo de santidade, o que acontece? Deus começa a revelar algumas coisas na nossa vida, porque Ele quer o equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. E Ele começa a mostrar e revelar aqueles pecadinhos de estimação, aquelas coisas, aqueles hábitos que o Gleidson falou, coisas fora de hora, coisas que não agradam, coisas que nos engordam, coisas que prejudicam a nossa saúde. Ele não quer só a nossa saúde espiritual, mas Ele quer também a nossa saúde física, porque o templo do Espírito é nesse corpo aqui. E nós precisamos ter essa consciência. E quando nós começamos a estudar a santidade, tudo isso começou a vir à tona. E ele começou a equilibrar e ele busca, Marcos, você tem que equilibrar a sua vida, você tem que dar esse testemunho na sua casa, isso não pode ficar assim, vamos mudando, e a gente estudando o processo de santificação, e ele falando forte na minha vida sobre isso. E como é maravilhoso quando a gente começa a estudar um tema, né? Eu e a Tereza, a gente discute muito isso, os temas que nós vamos estudar nos nossos grupos, e Deus começa a revelar, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque Ele quer que cada um de nós tenhamos equilíbrio espiritual, e equilíbrio também em nossas vidas do cotidiano. Ele quer isso para cada um de nós. Se você não está feliz do jeito que você está, ou magro demais, ou gordo demais, ou dormindo muito, ou dormindo pouco, trabalhando muito, trabalhando pouco, comendo fora de hora, tal, Ele tem o equilíbrio para você, e o equilíbrio total da sua vida, né? A nossa vida, ela é muito curta, né? Bom, lá em 1 Pedro 1,5 diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos porque eu sou santo. Santo em toda maneira de viver. Se eu sou santo em toda maneira de viver, eu não posso ficar comendo tudo o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, bebendo tudo que eu quero, a hora que eu quero, fazendo tudo que eu quero, na hora que eu quero. Eu tenho que saber que Deus tem uma hora para tudo, hora de plantar, de colher, de chorar, de rir. Ele quer o equilíbrio das nossas vidas,
equilíbrio das nossas vidas, porque isso é que agrada o coração de Deus. Então nós precisamos, a nossa vida é muito curta, a vida humana é belíssima, mas é brevíssima. Até ontem eu tinha 18 anos, passou uns dias, estou com 61, não sei como aconteceu. De vez em quando eu ponho meu celular para despertar de hora em hora. Todo mundo me critica em casa, mas pelo menos eu vejo a hora passar. É verdade. Eu vejo a hora passar. Porque se a gente não fizer isso, a hora passa, Bispo Edinho, e a gente não vê, Apóstolo Edinho, a gente não vê a hora passar. E eu ponho de hora em hora. O Ronaldo trabalha na minha sala, ele fala assim, começa a tocar, ele faz assim, meu Deus. Eu não quero ver a hora passar. Eu falei, azar seu, você vai ficar velho e não vai ver, eu estou vendo. E Deus é maravilhoso, né? Nós temos que saber que os planos do Senhor, não importa a tua idade, se Ele ainda não cumpriu, Ele vai cumprir. Para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para os adultos, Deus quer e continua com um plano maravilhoso para a vida de cada um, como foi dito hoje aqui. E nós precisamos cumprir esse plano. Você já parou no propósito para a sua vida hoje? Jesus deixou um propósito muito sério, e esse propósito é para que nós nos despertemos, porque o inimigo, ele perdeu a vergonha na cara. O inimigo está agindo não mais às escondidas, mas o inimigo está agindo declaradamente. Nós vimos isso no nosso grupo da manhã. O inimigo não tem vergonha mais, ele não precisa agir nas sombras, porque a luz, ele está agindo às claras, não na luz, às claras, e nós estamos achando que aquilo é comum e virando normal. Não é normal, nem pode ser comum para as nossas vidas, para a nossa família. E Deus fala isso, o equilíbrio perfeito. Através do equilíbrio perfeito que você encontra em mim, você vai ter um trabalho perfeito, você vai ter um ministério perfeito, e você vai poder me servir perfeitamente. E Ele deixa lá, né, a vontade dEle. Pode se aproximar, Ed. Venha, meu querido. É duro, meu avô sempre falou para mim, deva dinheiro, mas não dá liberdade. E Ele dá sim, Mateus, e Ele deixa uma missão muito importante para a gente, né? Está lá a grande comissão, né? Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vos tenho mandado. Amém? Deus abençoe. Antes de eu falar do despertar, eu vou falar como eu lidei antes de perdoar. A falta de perdão, a gente adoece. Quando a gente guarda rancor, um ressentimento por uma mágoa, por uma ferida, a gente fica doente. E a gente só consegue curar isso através da palavra de Deus. Sozinho não dá. E em Colossenses, no capítulo 3, 13, acho que é 3, 13b, ele fala que assim como o Senhor perdoou vocês,
perdoem uns aos outros. E isso é uma ordem. Independente do que foi causado a você. E eu achava que o meu esforço diário, com o meu sofrimento, com os meus sacrifícios, com a minha religiosidade, eu achava que isso comprava Deus. Eu achava que isso era suficiente para eu tentar perdoar alguém. E eu comecei a entender que não, que para Deus a gente precisa ter o coração puro. Assim como Davi. Davi amava a Deus e colocava Deus acima de todas as coisas. E era isso que Deus queria de mim. E foi difícil entender. Era isso que... Era assim que eu lidava antes do meu despertar. E muitas vezes eu colocava a minha família, o meu marido, os meus filhos em primeiro lugar. E às vezes a gente faz isso sem perceber. É um amor tão grande que às vezes a gente esquece de Deus e coloca eles em primeiro lugar. E isso que Deus começou a me mostrar. Não é assim. Não é isso que Deus queria de mim. E eu não reconhecia. É muito difícil a gente reconhecer que a gente coloca a nossa família em primeiro lugar. E eu não reconhecia a maneira como Deus me perdoou e me perdoa todos os dias. É de uma maneira tão profunda e a gente se esquece disso. E se Ele faz isso com a gente, quem somos nós para não perdoar o próximo? Para obedecer esse mandamento que Ele deixa? E como que Jesus me despertou para perdoar? Porque eu orava com meu pai, com a minha mãe. Acredito que todos oravam também. Mas era algo muito pessoal. Foi quando Deus falou, olha, enquanto você não entregar e descansar e confiar, você não vai conseguir. E eu nunca chamei de fim, ou nunca falei, acabou, eu não vou conseguir. Eu sempre falei, eu vou tentar recomeçar, eu vou tentar reconstruir e restaurar a minha vida. Porque eu comecei a entender que Jesus, Ele queria uma restauração minha com Ele. Que com certeza, através dessa minha restauração, a minha vida com Cristo, Ele ia restaurar a minha família. Ele ia restaurar o meu casamento. Através de mim. Porque o casamento, quando a gente casa, a gente se torna um. Então, se um se reconstrói, o outro vai se reconstruir através de mim. Então é isso que eu comecei a entender. E ele sempre falava, entrega. E será que eu estava disposta a entregar? Porque eu acredito que se eu entrego, eu tenho que estar disposta a entregar. Não é assim, eu entrego e pego. Entrego e pego. Entrego e pego. Não, eu entrego. Foi aí que eu entendi. E quando a gente entrega, Deus cuida.
Deus cuida de tudo. E se a gente está disposta a entregar, Deus trabalha. E a restauração, Ele faz. A gente passa por um processo, não é fácil, mas a gente vai conseguir. Por quê? Porque a gente entrega, a gente descansa e a gente confia que vai acontecer. E Deus vai trabalhar. E o perdão não é assim de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Você não é assim, amanhã eu acordo, pronto, perdoei. Não, é esse processo de restauração. E Deus queria uma restauração minha com Ele. E Ele queria que eu refizesse a aliança que eu tenho com Ele. E através disso, eu ia conseguir perdoar por completo. Isso foi assim que eu entendi. Eu entendi que eu tinha que fazer isso, eu tinha que dar esse passo. Eu tinha que entregar e eu tinha que entender que se eu entregasse, Deus ia agir e eu tinha que deixar tudo o que aconteceu para trás. Eu tinha que colocar um ponto final e refazer a minha história. Refazer e reconstruir o meu casamento e a minha família. Não é esquecer, porque a gente não esquece, mas é lembrar sem rancor. Então, eu tinha que confiar que Deus ia trabalhar nesse ponto. E as consequências que Deus fez na minha vida, quando eu consegui entregar, quando eu consegui perdoar por completo, primeiro que Ele renovou essa aliança, eu senti, Ele renovou a minha mente, o meu coração, em casa, com a minha família, com os meus pais, no meu trabalho, com os meus filhos, com o meu marido. E para viver essa restauração, eu tive que fazer tudo novo. Eu escrevi de novo a nossa história. Eu comecei de novo. Eu paguei o preço. É lembrar, mas eu falava, não, Deus. Não. Eu sei que o meu marido e a minha família são seus. E a partir do momento que a gente entrega a nossa família para Deus, Ele cuida. Ele cuida. Então, tudo que eles forem fazer é entre Ele e Deus. E eu tenho que confiar. É assim que eu confio. Por quê? Porque eu entreguei. Então, eu entrego, eles são dele. É de Deus. A minha família, o meu marido e os meus filhos são completamente de Deus. E é assim que eu tenho que confiar. E é assim que o perdão veio. É assim que o perdão veio na minha família. E eu tenho certeza que Deus me fez uma pessoa melhor. Depois disso. Eu acredito que eu sou exemplo para muitas mulheres, para muitas famílias, de força, de mãe, de esposa, de conseguir mostrar que não é impossível, que com Cristo é possível perdoar, porque Ele nos ajuda. Se a gente tiver de coração aberto, se a gente tiver com Cristo e obedecendo, Ele vai nos ajudar. E a gente tem que... O que eu fiz? Me joguei na igreja. Eu falei, eu vou trabalhar nessa igreja até... E por prazer, por amor. Se eu tiver que lavar a chácara inteira, eu vou lavar com amor.
Se eu tiver que ajudar todo mundo, eu vou ajudar com amor. É assim que eu entendo que é o meu ministério. E Deus fez isso, e eu acredito que Deus tem trabalhado assim na minha vida, dessa maneira. E eu aprendi a ter essa visão espiritual. Eu aprendi a olhar para o próximo, aprendi a olhar para todos com o olhar de Cristo. Né? E essa aliança foi renovada, isso eu tenho certeza. E a minha confiança também se firmou em Cristo, ainda mais, porque eu entreguei, eu descansei e eu confio. A minha família e o meu marido, meus filhos, nas mãos dele. E Mateus 7:24 fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E eu acredito que eu construí a minha casa sobre a rocha. Eu, com o meu marido e os meus filhos. E também em Provérbios 29:18, fala: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, é que felicidade, no padrão bíblico, só tem quem obedece à lei de Deus. Então, é através da palavra, com Deus, o tempo todo, que o perdão vem, a gente tem que entregar, a gente tem que descansar e confiar. É isso.